O recente debate ao vivo na Band trouxe à tona uma série de emoções e reações intensas, especialmente em relação ao desempenho de Pablo Marçal. Durante o evento, Marçal não apenas perdeu a linha em certos momentos, mas também se envolveu em confrontos diretos com a plateia, chamando a colega de debate, Tabata, de adolescente. Este episódio não apenas capturou a atenção do público, mas também levantou questões pertinentes sobre a dinâmica política e o comportamento de candidatos em situações de alta pressão. Pablo Marçal perde a linha no debate da Band ao vivo, um olhar crítico sobre o conflito e as emoções em jogo. No calor do debate, onde a pressão é palpável e a audiência está atenta, as emoções frequentemente transbordam. Pablo Marçal, um dos participantes, parecia estar ciente da importância do momento, mas sua abordagem acabou se desviando do esperado. Ao gritar com a plateia e fazer comentários depreciativos sobre Tabata, Marçal não apenas comprometeu sua imagem, mas também desviou a atenção das questões políticas que deveriam estar em discussão. Essa perda de controle pode ser vista como um reflexo do estresse que muitos candidatos enfrentam durante debates, onde cada palavra e gesto são meticulosamente analisados. As reações da plateia também são dignas de nota. O público, que muitas vezes espera um confronto saudável de ideias, reagiu com surpresa e, em alguns casos, com apoio às provocações de Marçal. Isso levanta uma questão interessante: até que ponto a plateia influencia o comportamento dos candidatos? O ambiente de um debate pode rapidamente se transformar em um campo de batalha, onde a emoção supera a razão, e isso pode ter repercussões significativas na imagem pública dos envolvidos. O ato de chamar Tabata de adolescente não é apenas uma ofensa, é uma estratégia que revela muito sobre a mentalidade de Marçal. Essa escolha de palavras pode ser interpretada como uma tentativa de deslegitimar a posição de sua oponente, mas também reflete uma insegurança subjacente. Ao atacar a maturidade de Tabata, Marçal pode ter buscado desviar a atenção de suas próprias falhas ou inseguranças durante o debate. Esse tipo de comportamento é comum em situações de alta competitividade, onde a pressão para se destacar pode levar os indivíduos a agir de maneiras que não refletem seu verdadeiro caráter. Além disso, essa interação ressalta a importância da retórica na política contemporânea. Em um cenário onde a comunicação é fundamental, os candidatos devem ser extremamente cautelosos com suas palavras. A retórica agressiva, embora possa parecer eficaz a curto prazo, frequentemente resulta em consequências negativas a longo prazo. A habilidade de manter a compostura e articular ideias de forma clara e respeitosa é, sem dúvida, uma qualidade essencial para qualquer político que aspire a conquistar a confiança do eleitorado. Após o incidente, a imagem de Pablo Marçal sofreu um golpe considerável. Ele não apenas perdeu a oportunidade de apresentar suas propostas de forma convincente, mas também deu margem a críticas que podem ressoar nas redes sociais e na cobertura da mídia. Em um mundo cada vez mais conectado, onde a opinião pública se molda em tempo real, os candidatos precisam estar cientes de que suas ações podem ter um impacto duradouro. O episódio no debate pode ter marcado um ponto de virada na campanha de Marçal, afastando potenciais eleitores que valorizam a civilidade e o respeito no discurso político. O eleitorado, por sua vez, está em constante busca por autenticidade e integridade. O comportamento agressivo de Marçal pode ter alienado aqueles que esperavam um debate centrado em ideias e soluções. Em tempos em que a polarização política é intensa, os cidadãos tendem a valorizar candidatos que demonstram a capacidade de dialogar e respeitar opiniões divergentes. A habilidade de se comunicar de forma eficaz e respeitosa em um debate pode ser um diferencial crucial para conquistar a confiança dos eleitores. O incidente envolvendo Pablo Marçal no debate da Band serve como um alerta para todos os candidatos políticos. A importância de manter a compostura e o respeito durante as discussões não pode ser subestimada. O comportamento impulsivo e pouco profissional não apenas prejudica a imagem do candidato, mas também enfraquece a confiança do público nas instituições políticas como um todo. O debate não é apenas um momento de confronto, é uma oportunidade de mostrar liderança, visão e a capacidade de ouvir e respeitar os outros. Em última análise, o que aconteceu no debate da Band deve ser um lembrete para todos os envolvidos na política. A maneira como se comunica pode ser tão impactante quanto as ideias que se defendem.
O futuro das campanhas políticas depende da capacidade de conectar-se com o eleitorado em um nível mais profundo, o que requer não apenas inteligência e estratégia, mas também um compromisso genuíno com o respeito e a civilidade. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! A repercussão do debate da Band não se limitou apenas ao momento em que Pablo Marçal perdeu a linha. As consequências desse evento vão muito além do que foi dito na hora, refletindo um panorama mais amplo do cenário político atual. As reações nas redes sociais, a cobertura da mídia e as análises de especialistas têm se concentrado nas implicações desse comportamento impulsivo, sinalizando um momento crucial para a carreira de Marçal e para a política brasileira em geral. Em um mundo onde as redes sociais dominam a comunicação, o impacto de um incidente como o de Marçal pode se espalhar rapidamente. Clipes do debate foram compartilhados amplamente, gerando discussões acaloradas e polarizadas entre os internautas. Essa dinâmica virtual intensificou a crítica ao candidato, evidenciando como um único momento de fraqueza pode manchar uma imagem construída ao longo de anos. A viralização de seus gritos e ataques verbais a Tabata não apenas capturou a atenção, mas também gerou um movimento de resistência entre os eleitores que exigem um padrão mais elevado de comportamento de seus representantes. As redes sociais oferecem uma plataforma poderosa para a opinião pública se manifestar. Comentários, memes e vídeos de reações se tornaram parte do cotidiano da política moderna, e isso pode transformar um debate em um fenômeno cultural. Assim, a forma como Marçal se comportou não apenas afetou sua imagem, mas também moldou a narrativa em torno do debate e das expectativas do eleitorado. O debate da Band também levanta questões sobre a ética na política. Até que ponto o comportamento dos candidatos deve ser monitorado e criticado? O uso de ataques pessoais e desqualificações, como os que Marçal empregou, é um reflexo de uma estratégia que pode ser vista como desesperada. Essa abordagem pode apelar a um segmento específico da população que valoriza confrontos mais dramáticos, mas pode alienar uma parte considerável do eleitorado que busca um diálogo construtivo e soluções para problemas reais. O desafio para os políticos contemporâneos é equilibrar a emoção com a razão. A política é, sem dúvida, um campo de batalha ideológico, mas quando esse embate se transforma em ataques pessoais, a mensagem central se perde. O exemplo de Marçal é um lembrete claro de que a retórica deve ser usada com responsabilidade, pois cada palavra conta e cada atitude é observada. A maneira como Marçal interagiu com Tabata e a plateia evidencia a necessidade de um diálogo mais empático no cenário político. A política deveria ser um espaço de troca de ideias, onde diferentes pontos de vista são respeitados e discutidos de forma civilizada. O extremismo e a falta de respeito, como demonstrado por Marçal, contribuem para o aumento da polarização e da desconfiança entre os cidadãos. Candidatos que optam por uma abordagem mais inclusiva e respeitosa tendem a ganhar o favor do público. Uma comunicação clara e empática não apenas fortalece a conexão com os eleitores, mas também promove um ambiente de respeito mútuo que é fundamental para a democracia. A capacidade de ouvir e compreender as preocupações dos outros pode ser um diferencial significativo em um debate, permitindo que os candidatos se destaquem de forma positiva. O futuro de Pablo Marçal. O que vem a seguir? Depois de um incidente como o do debate da Band, a grande questão que se coloca é como Pablo Marçal irá recuperar sua imagem. O cenário político é dinâmico e, embora ele tenha enfrentado um revés significativo, ainda há espaço para reabilitação. A primeira etapa será reconhecer o erro e adotar uma postura mais conciliadora nos próximos debates e interações públicas. A transparência e a humildade podem ser ferramentas poderosas para reconquistar a confiança do eleitorado. Além disso, Marçal terá que apresentar propostas concretas e relevantes que ressoem com as necessidades da população. Em vez de se concentrar em ataques, ele deve usar seu tempo no palco político para discutir soluções e mostrar sua visão. Este pode ser um momento de aprendizado que, se bem aproveitado, pode transformar um erro em uma oportunidade de crescimento. O episódio de Pablo Marçal no debate da Band serve como um alerta não só para ele,
mas para toda a classe política. A importância da integridade, do respeito e da empatia nas interações políticas nunca foi tão evidente. Em um cenário onde a política está se tornando cada vez mais uma arena de conflitos emotivos, é fundamental que os candidatos retornem às suas raízes e se concentrem em construir pontes em vez de muros. O futuro da política não depende apenas de ideias, mas também da maneira como essas ideias são comunicadas e discutidas. O debate da Band é um exemplo claro de que a maneira como os candidatos se comportam pode ter um impacto profundo e duradouro na percepção pública e, consequentemente, nas suas carreiras. O incidente envolvendo Pablo Marçal no debate da Band não apenas destacou falhas individuais, mas também refletiu uma crise mais ampla na forma como os debates políticos são conduzidos no Brasil. Neste contexto, é essencial considerar o que esse episódio revela sobre a cultura política atual, as expectativas do eleitorado e o papel da mídia. A cultura política no Brasil tem passado por uma transformação significativa nos últimos anos. A polarização crescente tem levado muitos candidatos a adotarem posturas mais agressivas, acreditando que isso os tornará mais relevantes. O comportamento de Marçal, que se afastou do debate de ideias para um ataque pessoal, é emblemático desse fenômeno. Esse tipo de abordagem pode gerar um engajamento instantâneo nas redes sociais, mas, a longo prazo, pode resultar em desconfiança e ceticismo por parte dos eleitores. Esse debate de ideias é crucial. Ele deveria ser um espaço para explorar visões divergentes, mas frequentemente se transforma em uma arena de ataques e defensivas. A falta de diálogo construtivo pode deslegitimar todo o processo político, levando a um desencanto generalizado com os representantes eleitos. Marçal, ao agir impulsivamente, se tornou um exemplo de como a falta de controle emocional pode prejudicar a imagem de um candidato que, até aquele ponto, poderia ter se apresentado como uma alternativa viável. A mídia desempenha um papel fundamental na formação da opinião pública e na amplificação de conflitos. A maneira como os eventos são cobertos pode influenciar a percepção do público sobre os candidatos e suas propostas. No caso do debate da Band, a cobertura midiática se concentrou amplamente nas reações explosivas de Marçal, ofuscando as discussões políticas mais substanciais que poderiam ter ocorrido. Essa dinâmica pode criar uma narrativa distorcida, onde o espetáculo se sobrepõe à substância. A viralização de momentos polêmicos, como os gritos de Marçal, é um reflexo da busca incessante da mídia por cliques e visualizações. Embora isso possa gerar audiência momentânea, também perpetua uma cultura de superficialidade nas discussões políticas. O eleitorado acaba consumindo mais entretenimento do que informações relevantes, o que pode levar a uma desinformação generalizada sobre as propostas e visões dos candidatos. As expectativas do eleitorado estão em constante evolução. Em tempos de crise, muitos eleitores buscam líderes que demonstram empatia, integridade e a capacidade de oferecer soluções. O comportamento agressivo de Marçal pode ter alienado uma porção significativa de eleitores que valorizam a civilidade e a capacidade de dialogar. O eleitorado está cansado de conflitos vazios, eles querem ouvir propostas claras e concretas que abordem os desafios que enfrentam diariamente. Além disso, a conexão emocional é fundamental. Os eleitores desejam sentir que os candidatos se preocupam com suas realidades. A empatia e a habilidade de se comunicar com respeito podem ser diferenciais decisivos. Marçal, ao optar por um ataque pessoal, falhou em estabelecer essa conexão com o público, perdendo uma oportunidade vital de se posicionar como um verdadeiro representante das necessidades da população. Para Pablo Marçal, a reabilitação de sua imagem não será uma tarefa fácil, mas é possível. A primeira etapa deve ser a reflexão sobre suas ações e a apresentação de um pedido de desculpas sincero, não apenas a Tabata, mas ao público que se sentiu ofendido por sua postura. Essa humildade pode ser um passo crucial para reconquistar a confiança dos eleitores. Além disso, Marçal deve trabalhar para apresentar uma narrativa mais positiva e focada nas soluções. Em vez de se concentrar em desqualificar opositores, ele pode se beneficiar ao destacar suas próprias propostas e visões. Participar de debates futuros com um tom mais conciliador e respeitoso pode ajudar a mudar a percepção pública e a restaurar sua credibilidade. Conclusão: o legado do debate da Band.
O debate da Band com Pablo Marçal é um marco que ilustra a complexidade e as armadilhas da política contemporânea. O episódio serve como um lembrete de que, em um mundo cada vez mais conectado e polarizado, a maneira como os candidatos se comportam pode ter repercussões profundas. A responsabilidade de agir com integridade e respeito é uma obrigação não apenas moral, mas também estratégica. À medida que o cenário político evoluir, cabe aos candidatos não apenas se adaptarem, mas também liderarem o caminho para uma política mais respeitosa e centrada no diálogo. O futuro da política brasileira depende da capacidade de seus líderes de se conectarem com os cidadãos de forma genuína, promovendo um ambiente que valorize a troca de ideias e o respeito mútuo. O legado deixado por Marçal no debate pode ser um ponto de virada, não apenas para sua própria trajetória política, mas para o comportamento de todos aqueles que aspiram a um papel de liderança na arena política. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!